Leiamos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6 a seguir. Ao passarem pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram próximo a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Passamos alguns dias ali. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou: se me considerais fiel ao Senhor, entrai na minha casa e permanecei ali. E nos constrangeu a isso. Verso 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela agiu assim por muitos dias, mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus senhores que sua esperança de lucro tinha acabado, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram espancá-los com varas. Depois de os espancarem muito, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e se soltaram as correntes de todos. O carcereiro acordou, e vendo aberta as portas da prisão, sacou da espada e quis se matar.
cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, bradou: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra do Senhor e a todos de sua casa. E ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite e lavou-lhes as feridas. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Até aqui. Glórias ao Senhor. Querida igreja SEAP, homens e mulheres que Deus escolheu para receber a bênção da vida eterna. Quem recebeu a bênção da vida eterna, diga glória e aleluia. As Escrituras Sagradas, elas são para nós um prêmio maravilhoso. Nós temos a oportunidade de conhecermos a vontade divina através da revelação da palavra, que foi nos entregue numa linguagem acessível a nós. Ou seja, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele não nos falou nessa sabedoria. Ele, por sua misericórdia, Ele transformou a linguagem divina na nossa simples e limitada linguagem humana. Primeiramente, nos originais que são de outras línguas. Vocês sabem, hebraico, grego e uma pequena parte em aramaico. Mas, graças ao nosso Deus, movendo o coração de homens abençoados e, com o passar do tempo, em estudos, trouxe também para o nosso vernáculo, a nossa querida língua portuguesa, e nós podemos hoje acessar a palavra, ter conhecimento da palavra, crescer em Deus pela palavra. E a palavra, ela nos traz muitos ensinamentos importantes para que nós possamos estar fortalecidos na fé e possamos crescer espiritualmente em Deus. Mesmo porque a Bíblia, ela traz a linguagem celeste e também nos traz exemplos de pessoas como nós, homens e mulheres, feitos de carne e osso, que estão aprendendo a andar em fé, aprendendo a se mover na presença de Deus, a crescer espiritualmente. Nosso coração está sendo forjado, está sendo moldado e transformado, para que a gente possa parecer com o nosso amado Salvador. De glória em glória, nós estamos refletindo a glória de Deus, através da nossa caminhada com Ele. E isso é importantíssimo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas fortalecem a nossa fé, porque ela mostra os personagens bíblicos como eles são. Geralmente nós, assim, pelo fato de nós gostarmos dos personagens bíblicos, nós temos quase sempre um olho minucioso a focar no momento do ápice da fé de cada um deles. Então, nós costumamos muito observar os momentos espirituais deles de fortaleza de fé, que são exemplos maravilhosos. Nós temos até, no capítulo 11 de Hebreus, a manifestação de uma galeria que é chamada Galeria da Fé, de homens de Deus. Apresentam até as mulheres, algumas registradas também, na sua grande fé. Só que a maioria deles, na verdade todos eles e todas elas, eles não foram pessoas que sempre tiveram uma fé gigantesca. Na verdade, irmãos, eles aprenderam a ser crente caminhando com o Senhor. Tanto é que a Bíblia não nos esconde os seus momentos de falha, os seus momentos de erro, os seus momentos em que a fé deles não era uma fé tão grande assim. E isso é importante. E quando nós olhamos para isso, quando eu digo que é importante, porque a Bíblia mostra naquilo que eles erraram, e tem um propósito de estar escrito o erro, chegar e manifestar o erro deles.
O primeiro propósito é mostrar que eles são pessoas normais. E quando eu digo normal, não é que o pecado é algo que a gente deve tolerar. Estou dizendo que o ser humano é falho mesmo. Mas ele tem possibilidade de crescer e se tornar uma pessoa mais íntima, mais próxima de Deus. Nesse sentido, a Bíblia mostra as falhas deles para que a gente entenda, a gente possa olhar e dizer, meu Deus, que maravilha! Esse homem era dessa forma e terminou a sua caminhada sendo um gigante da fé, então eu também posso ser um gigante da fé. Diga, eu posso ser um gigante da fé. E você pode mesmo, sabe por quê? Porque Jesus é bom e maravilhoso, e Ele nos capacita a isso, Ele nos transforma para que a gente possa ser gigantes na fé. E olhando para as Escrituras Sagradas, um segundo propósito importante é Deus nos mostrar que se nós errarmos como eles erraram, nós vamos colher os frutos que eles colheram. Aleluia. E alguns erraram de tal forma que o fruto que eles colheram foi a morte eterna. Outros, Deus teve mais misericórdia, pode dizer assim? Vou amenizar. Deus teve misericórdia, mas eles colheram os frutos dos seus erros. E a caminhada que era para ser mais amena foi uma caminhada mais difícil. Porque se a gente vai errando, a gente vai colhendo os frutos. Mas se a gente vai errando menos, porque o bom cristão, irmãos, e ó que não é apologia ao pecado não. O bom cristão é aquele que vai errando menos. Porque ele vai aprendendo com Deus, vai aprendendo com a palavra, e aí, aprendendo com a palavra, ele vai sendo capacitado, e a Bíblia chama isso também de amadurecimento na fé. Ou seja, quando eu amadureço, eu vou sendo elevado à estatura de varão perfeito. Mas como eu posso ser perfeito, pastor Paulo, sendo que o homem é falho e eu caminho na terra? A Bíblia não está dizendo que o varão perfeito é aquele que não comete falhas. A Bíblia está dizendo que o varão perfeito, ele tem a capacidade de tomar escolhas boas, mediante a direção da palavra do Senhor, e acertar, ter um bom testemunho. Por isso que a Bíblia diz que é possível ter bom testemunho. Tanto é que quando Paulo vai falando sobre como você vai separar o bispado ou também o diaconato, fala que eles devem ser provados, e se eles forem perfeitos, aí eles vão assumir as posições dentro do ministério da igreja. Se ele estivesse falando que a perfeição seria o ato de não errar mais, ninguém seria bispo, ninguém seria pastor, ninguém seria diácono, mas ele estava falando de testemunho e amadurecimento espiritual, da maneira da pessoa errar menos e crescer na graça. Então, irmãos, nós estamos sendo capacitados para isso. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela vem com uma revelação poderosa e vai nos guiando, vai moldando a nossa vida, vai nos levando a entender a vontade do Senhor. Mas o que isso tem a ver com o poder da oração e com o trecho bíblico que nós acabamos de ler? Tudo! Porque, irmãos, a Bíblia vai nos mostrando como homens de Deus enfrentaram certas situações. E Ele vai guiando a vida de cada um de nós como guiou a vida deles. Nós acabamos de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do trecho bíblico em que Paulo está sendo enviado para uma missão na Macedônia, especificamente na cidade de Filipos, que a Bíblia nos mostra que era uma colônia. O que era uma colônia no tempo bíblico? Algumas cidades, elas eram elevadas à situação de uma extensão do Império Romano. O que isso significa? Quem nascia na cidade de Filipos era considerado cidadão de Roma. E cidadão de Roma tinha certos privilégios que os outros de outras nações não tinham. Julgamento era diferenciado. Um exemplo, o cidadão romano não poderia ser açoitado se não tivesse um julgamento. Uma pessoa de qualquer outra nação, se os magistrados, os juízes, o pessoal de Roma olhasse para ele e falasse assim, você cometeu qualquer crime, já botava ele na madeira e já açoitava, já julgava, não precisava ter um julgamento, mas um romano tinha de ter julgamento. Por isso que aqui, quando a gente vê nesse final da história, o apóstolo Paulo, ele se rompe com Silas e fala um monte, vamos dizer assim, para os magistrados daquele lugar, porque Paulo, ele era cidadão romano juntamente com Silas, também
além de judeus, eles eram também cidadãos romanos por nascimento, porque ambos haviam nascido em colônias. Mas, olhando novamente para a Bíblia, e agora indo para o nosso assunto inicial, a Bíblia Sagrada diz que Deus tenha chamado o nosso amado irmão Paulo, apóstolo, aqui para uma grande obra. Primeiramente, Paulo, quem que ele era? Ele era um fariseu, filho de fariseu, ele era uma pessoa, irmão, que era um grande religioso, ele era religiosíssimo e ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguiu os irmãos até o momento que Jesus se revela para ele e ele deixa de ser perseguidor, para poder agora ser quem, irmãos? Uma pessoa chamada para uma obra específica dentro da igreja, que era para ministrar a palavra do Senhor, também para judeus, mas para os não judeus, para que o evangelho pudesse avançar em regiões que ele ainda não havia chegado, porque as pessoas que inicialmente foram chamadas, que são os 12 apóstolos, eles receberam um ministério mais específico para poder levar a palavra de Deus aos judeus e às raças mestiças que eram ali do lado, os samaritanos e alguns outros mais que estavam ali próximos a eles. Mas Paulo foi chamado para ir mais distantes, para ir em todas as regiões ali que o Império Romano tinha suas mãos estendidas e o seu braço forte militar, sendo ali colocado como o maior império daquela época. Paulo foi chamado para levar o evangelho naquele lugar, para Deus manifestar a glória para aqueles que estavam distantes de Deus, estavam nas trevas, que não conheciam nada de Deus. E Paulo aceitou essa missão, como nós lemos no capítulo de número 13, aqui também no livro de Atos, depois de um período de oração e jejum, porque quando você ora e você jejua, acontece algo sobrenatural. Se você tiver o coração, aleluia, disposto, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, Deus vai abrir com toda certeza e despertar os seus sentidos espirituais, a sua audição ficará sensível e você vai ouvir o que Paulo também ouviu, juntamente com Barnabé e aqueles outros que estavam com ele: separai-me a Paulo e a Barnabé para mim, para a obra que os tenho chamado. Qual era a obra? Missionária. Deus tem obra missionária com você também. Deus está tocando no meu coração, meu querido bispo e bispa, que Deus tem levantado pessoas aqui para uma obra missionária. Busque o Senhor, que Deus vai manifestar isso na sua vida e no seu coração. Paulo foi fazendo a obra, e foi anunciando, foi pregando, foi fazendo obras missionárias, foi viajando, e foi fazendo. Só que, irmãos, Paulo, ele é direcionado pelo Espírito. Ser direcionado pelo Espírito significa: eu permitirei que o Espírito guie os meus passos. Significa, eu vou dar ouvidos ao Espírito, o Espírito vai dizer aquilo que eu devo fazer. Embora cada um de nós possamos, irmãos, ter o coração desejoso de ver a manifestação da obra do Senhor, Deus, Ele é Rei e Senhor. E quando eu estou pensando em Senhor, eu estou falando aquele que administra a igreja e sabe como trabalhar e fazer tudo aquilo que Ele quer concernente à sua obra. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o desejo do nosso coração pode colidir com o desejo do coração de Deus. Mesmo nós querendo, cada um de nós estando desejando fazer algo que aparentemente é algo que seja aprovado por Deus, mas não é. E quando eu estou falando isso, eu estou voltando aqui para o início da leitura que nós tivemos, o capítulo 16 e verso 6, 7, 8, o 9 e o 10. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele chegou ali na região da Frigília, ali na província da Galácia, e ele queria ministrar o evangelho ali. Irmão, ministrar a palavra para o perdido não é bom? É bom, o perdido não precisa de Jesus? Precisa, mas quando ele quis entrar naquela cidade, o que aconteceu? O Espírito Santo disse: não, não é para você entrar aí. Ele saiu dali, irmãos, e foi para Bitínia, e ele queria ministrar em Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Preste atenção, irmãos, ele da Frigia, ele foi para a Galácia, e o Espírito não deixou ele anunciar a palavra nesses lugares. Não que o Espírito nunca queria que fosse pregada a palavra, porque depois a gente tem conhecimento que há uma carta para os Gálatas. Então nós entendemos que Paulo pregou na Galácia. Mas esse não era o momento de Paulo pregar na Galácia. Esse era o momento dele ir para colocar o
Filipos, porque ele tinha algo para fazer em Filipos. Num determinado dia ele ia ganhar aquele homem lá, o carcereiro, os presos daquela prisão, a família do carcereiro, e era aquele dia que Deus iria usar Paulo para fazer a obra naquele lugar. E se ele tivesse num lugar diferente do que Filipos, talvez aquele homem e as pessoas que estavam naquela prisão não ouviriam a palavra e os cânticos e não se converteriam e não veriam o milagre sobrenatural. Aquela moça não seria liberta se Paulo não estivesse em Filipos. Ela ia ficar ainda endemoniada. O Espírito sabia como trabalhar e ele não permitiu que Paulo fosse daquelas duas cidades, aquela região, porque o Espírito queria levá-lo para outro lugar. E isso é importante para nós que somos crentes, porque o Espírito é que direciona a nossa vida. Diga, o Espírito direciona a minha vida. Oh, aleluia! E como o Espírito vai direcionar a vida de um homem e de uma mulher? A partir do momento em que ele cresce em relacionamento com ele. E como se cresce em relacionamento com o Espírito, pastor Paulo? Eu sei que vocês sabem disso, mas sempre é bom a gente poder continuar refletindo sobre a palavra de Deus e sobre a sua verdade. Só é possível crescer em relacionamento com Deus como todo mundo tem crescido em 2000 anos de história de igreja e pulando mais para trás, até a época em que nasce o filho de Adão, Sete, depois nasce Enos, e a palavra do Senhor diz, depois do nascimento de Enos, passou-se a buscar a presença do Senhor, a invocar o seu nome. Se cresce em comunhão com o Espírito quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós nos dedicamos ao quê? A oração. Quando a gente se dedica a fazer jejum. Quando a gente se dedica a ler a Escritura Sagrada, a Bíblia, a vir ser ministrado, a ser ministrado pela palavra, pregada na igreja, presa da idolatria ao dinheiro, aonde gerava-se lucro para homens que escravizavam uma pobre moça, que era, irmão, alguém que não tinha liberdade física e muito menos liberdade espiritual, era endemoniada até o tutano. E a Bíblia diz que ela ganhava, dava lucro, porque ela adivinhava. O espírito de adivinhação faz o quê, irmãos? Lança o seu engano para que as pessoas acreditem em mentiras e elas se rendam à vontade de Satanás. E em vez de buscar o Deus verdadeiro, o que elas buscam? O Deus das trevas que está guiando aquela região. E a Bíblia diz que essa moça, ela se levanta e começa a dizer uma verdade. Irmãos, Satanás às vezes usa a verdade para querer corromper, para querer destruir e para querer tirar o foco das coisas de Deus. Porque ela não disse-me uma mentira, ela falou, esses homens que estão anunciando o evangelho são quem? Servos do Deus Altíssimo. O que essa mulher falou de mentira? Não falou nenhuma, mas ela estava sendo usada por um espírito imundo. E qual era o objetivo? As pessoas estavam buscando o evangelho, elas iriam ser salvas através da ministração, mas o diabo ia perder o foco de si mesmo. Então, para ela puxar o foco para ela, ou seja, para ela dizer que ela adivinhava e as coisas que ela falava era verdade, o que ela estabelece? O demônio começa a falar da boca dela que existem pessoas pregando o evangelho da salvação que foram enviadas por Deus. A verdade que ele estava falando queria trazer as pessoas para ela e não para o evangelho. Vocês estão compreendendo? E a Bíblia diz que isso foi acontecendo vários dias. Só que Deus queria mudar a realidade geográfica da cidade de Filipos. Deus queria mudar a realidade espiritual daquelas pessoas, inclusive daquela pobre moça endemoniada. E Deus fez o que, irmãos? Permitiu que Paulo se aborrecesse. E Paulo, irmãos, sendo usado por Deus, fez uma limpeza na região geográfica de Filipos. Ele falou, demônio, saia daqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos autoridade para isso. Temos ou não temos? Quem tem autoridade para expulsar demônio aqui, diga, eu tenho em nome de Jesus. E tem mesmo. A Bíblia diz, em meu nome expulsarão os demônios. E o demônio tem de fazer o que quando ele não ouve o nome de Jesus mandando ele sair e ir embora? Ele tem que sair. A Bíblia diz que saiu o demônio. Ele escafedeu-se, foi embora daquela região. Aquela
região ficou sem aquele demônio que estava reinando e governando aquele lugar. Veio paz espiritual para aquele lugar. Só que o que aconteceu? Foi destronado o espírito de mentira e de adivinhação, e também o espírito de mamão, o espírito atrelado aos lucros que eram proporcionados pela escravidão daquela moça. E as pessoas que eram os donos dela, que oprimiam aquela mulher, o que aconteceu? Ficaram com raiva. De quem? De quem estava pregando a palavra. A gente vai provocar as trevas e as trevas podem se levantar. Por isso que Jesus fala para nós que somos cristãos: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Por que Jesus nos alerta a isso? Porque, irmãos, a gente pode passar por dificuldades, e a gente tem de ter os olhos abertos, porque as dificuldades virão, mas Deus também tem até propósito com as dificuldades. Tem ou não tem? Tem. Pedro diz que em todo o mundo os irmãos estão sendo provados. Nós estamos tendo provas em todos os lugares do mundo. E a gente tem de entender essas coisas, porque existe um bem maior, que está atrelado até mesmo nas nossas dificuldades. E eu preciso entender esse bem maior, para mim não trocar os pés pelas mãos e perder a minha bênção. O apóstolo Paulo foi impedido de pregar em 2 lugares, em 2 outras cidades. Veio para uma cidade, ganhou lá a vendedora de púrpura ali, expulsou demônios, trouxe libertação, trouxe benefício, abençoou as pessoas. E sabe o que aconteceu com ele? Foi preso, porque estava pregando a palavra. Sabe o que aconteceu com ele? Colocaram ele na praça, mesmo ele sendo romano, não poderiam ter feito isso com ele. Deveriam julgá-lo primeiro para depois aplicar qualquer penalidade. Colocaram ele na madeira, irmão, ó, chicote, varada, bateram nele, tiraram mesmo sangue dele e de Silas. E depois, além de fazer isso com ele, jogaram ele dentro de uma prisão, no mais profundo lá do calabouço, na parte mais funda, colocaram grilhões nas mãos e nos pés, e colocaram ele preso naquele lugar. E aí que a gente vai aprendendo com os crentes a ser crente. Os crentes de hoje, irmão, são tudo meia boca. Um monte de crente, irmãos. Ainda bem que ainda tem os fiéis. Quem é fiel, diga glória a Deus aí. Ainda bem que tem crente fiel ainda nessa terra, irmão. Mas os crentes de hoje são terríveis. Eles pegam os versículos da Bíblia, irmão, que eles gostam, porque tem esse negócio de escolher versículo e achar que é só esses que existem, né? E aí falou: Deus, é só isso que o Senhor faz. Tem uns crentes que dizem que Deus não deixa passar fome. Aí você olha lá para Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, 3. Aí ele falou que Deus colocou eles no deserto, e Deus humilha, e Deus deixa passar fome. Está escrito: em ti deixou passar fome, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus não deixa passar fome? Deixa. De vez em quando, se ele quiser fazer passar jejum na marra, fazer jejum na marra, ele faz. Faz! Aí você fala: não, pastor, não faz. A Bíblia não mente. Tem uns que dizem que Deus não mata, a Bíblia diz que Deus mata e fere. Mas a Bíblia também diz que ele dá vida e cura. Mas quando ele quer matar, ele mata. Deus continua sendo Deus. A gente não pode pegar os versículos que a gente gosta e se fiar nele e agarrar e falar: Deus não vai fazer mais nada a não ser isso. Deus só vai me dar dinheiro. Não é nem dizimista e nem ofertante, não gosta da obra de Deus, ajuda pouco e quer dinheiro. Eu sei que não é culto de doutrina e nem estou pretendendo trazer doutrina, mas eu estou falando aqui que Deus está colocando no meu coração. Tem que crescer, crente. Tem de ser maduro na fé. O crente menino, irmão, só se importa consigo mesmo. Ele tem olhos fixos no umbigo. Ele olha para si, para suas necessidades. Tem crente que é capaz de orar 3 horas sem parar, para pedir coisa para si. Só pede para si, não lembra de orar por ninguém, não intercede pelas almas que estão morrendo, não ora pelo campo missionário. Nosso Brasil está passando um monte de problemas, não tem orado nem para Deus mudar a situação desse país, só olha para o seu umbigo. E aí, irmão, quando vai passar a luta, o que ele faz? Reclama do pastor, reclama do bispo, reclama da bispa, reclama de todas as coisas. Todo mundo é culpado, menos ele, até Deus é errado. E por que essa pessoa é assim? Sabe por quê? Porque não tem relacionamento e nem intimidade com o Senhor. Porque a partir que eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a crescer, entender que
se a vontade de Deus soberana estiver sendo cumprida, eu vou glorificá-lo em qualquer momento. Eu vou dar glória para Deus quando Deus abrir aquela porta maravilhosa de emprego, ou se Ele me der aquele carro zero. Mas se Deus decidir me provar, porque quando Deus prova o crente, gente, Ele fala, eu vou te provar, e Ele prova mesmo, e quando Ele fala, você entende que é Ele. Por que eu estou falando que você entende que é Ele? Porque quando é o capeta é fácil, irmãos. Você está sabendo, está decidindo que é o diabo, o que você faz? Manda ele embora. Sim ou não? Você manda ele embora, ora. O diabo, ele é terrível, ele é daquele tipo vai que cola, meu bispo. Ele chega lá para encher a paciência, para lutar, para provar, para poder infernizar a vida do crente, mas ele vai com a ideia, eu vou, mas vai que cola. Vai que cola, significa o que esse negócio que vai que cola, pastor? Eu vou chegar na casa dele e vou perturbar ele e ela. Se ele não fizer nada, eu fico aqui, tranquilo, atribulando. Mas se ele exercer a autoridade que ele tem, o que acontece? Ele tem de ir embora no nome de Jesus. Então o crente, ele tem de entender se é Deus ou se é o diabo. Porque se for o diabo, gente, é fácil, é só expulsar e o diabo vai embora. Agora, se for Deus provando, se for Deus provando, você vai ter de passar por aquele momento difícil. Aqui é uma permissão de Deus. Deus está provando o apóstolo Paulo e Silas, mesmo fazendo a vontade de Deus. Deus permitiu que ele fosse preso, que eles fossem açoitados, que eles fossem pisados. Deus permitiu. E sabe o que esses dois crentes fizeram? Foram murmurar? Não. O que eles falaram? Não, é culpa daquele pessoal que orou por mim, lá na cidade de Antioquia, no capítulo 13, que hora que foram falar que eu tinha de ser missionário, que me ungiram, me colocaram para dirigir célula, que esse negócio, a culpa é desse povo, a culpa é dos bispos, a culpa é dos outros. Não, ninguém foi murmurar, irmão. Sabe o que eles estavam fazendo na prisão? Eu acho maravilhoso essa parte. Estava todo mundo cantando e orando, aleluia. Quando o crente é provado, o que ele faz, irmão? Ora e canta. Você quer vitória? Ora. Você quer vitória? Canta, adora, bendiz, derrama teu coração da presença do Altíssimo, porque você vai ver no momento certo transformação na sua vida. Não segue o padrão dos crentes de hoje que são anti-Bíblia. O crente anti-Bíblia reclama de tudo. Ele ama as mãos de Jesus. O que é amar as mãos de Jesus, pastor? Gosta de tudo que Jesus pode dar para ele. Ele só olha para as mãos de Jesus. A face de Jesus para adorar, não, aí não. Mas para pegar as coisas da mão de Jesus, ele quer. Ele olha para Jesus e fala, Jesus meu servo. E parece uma blasfêmia que eu estou falando, mas não é não. Tem crente que olha Jesus como servo, não olha Jesus como Senhor. Por isso que é derrotado espiritualmente, por isso que não consegue orar, por isso que não consegue buscar o Senhor, por isso que passa dificuldade, e na hora da dificuldade só reclama e só murmura. Por quê, irmão? Só quer Jesus, as mãos de Jesus. Mas o crente que tem compromisso, ele quer adorar, ele quer estar na presença, ele ama Jesus, não por aquilo que Jesus pode dar para ele, mas aquilo que Jesus é, Salvador, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louva Jesus quando está, irmãos, com dinheiro na mão, mas se tiver sem dinheiro, também adora. Irmãos, a gente tem de adorar Jesus pelo que Ele é. E a Bíblia Sagrada nos revela que eles estão lá cantando e orando. E Deus tinha um propósito, até mesmo com a prisão deles. Irmãos, eles estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não poderia chegar para vocês e falar que Deus não poderia salvar mais ninguém, que Deus não poderia ministrar a palavra em outro momento, mas o desejo de Deus era a salvação nesse dia. E para isso se concretizar nessas vidas aqui, era necessário que Paulo tivesse sido preso. Era necessário que ele estivesse dentro daquela prisão naquele momento,
para que ele pudesse ministrar para essas pessoas. Era necessário aquele momento para essas pessoas. E o que isso significa para nós, pastor? É entender a soberania de Deus, que Deus tem pessoas também para ganhar outras pessoas, para que essas pessoas estejam num determinado lugar, num determinado momento, para Deus operar maravilhas nas vidas de quem estão precisando. Os presos e o carcereiro e a família dele estavam precisando de Jesus. E Jesus havia preparado aquele momento para que essas vidas fossem tocadas. E Deus colocou-os nessa situação, permitiu essa situação na vida deles. E eles estavam lá orando. E aqui mostra, irmãos, algo importante para nós que somos crentes. Nos momentos de dificuldade, nós devemos permanecer orando e adorando o Senhor. Esse é um ensinamento poderoso na direção de uma oração eficaz, de uma oração poderosa. O poder da oração se manifesta quando eu entendo que, independente do momento que eu esteja, eu tenho de continuar buscando o Senhor. Eu não posso cessar minhas orações por causa das dificuldades que vêm sobre a minha vida. O cristão, ele tem de saber lidar com momentos difíceis. Deus quer pessoas maduras que entendam que os momentos que vêm, que são difíceis, são momentos que ele não deve desistir, mas ele deve perseverar, e perseverar na oração, na adoração ao Deus Altíssimo. Não é porque você está em dificuldade que você tem de parar de vir à igreja. Você não pode parar com os propósitos de oração. Você não pode parar de buscar o Senhor na igreja, no templo, seja no monte, reunido com os irmãos. Nós devemos continuar orando para que Deus venha manifestar a sua glória, para que Deus possa mudar a nossa situação, para que Deus possa glorificar o nome dEle nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando eles estavam cantando e orando, perto da meia-noite, chega a meia-noite, acontece uma transformação naquele lugar, por causa da oração. Lembra que eu falei? Mudança espiritual e mudança física, geográfica, acontece na oração. É muito interessante aqui, naquele tempo, a maneira de contar a hora era diferente da nossa, mas dentro do nosso padrão atual, quando se dá meia-noite, o que acontece à meia-noite, gente? Muda-se o dia, troca-se o dia, encerra-se um período e inicia-se outro período. Então o que a gente aprende com isso? Que se nós estivermos orando, e se nós estivermos cantando, adorando, vai terminar um período e vai se iniciar outro período. Aqui estava mostrando que o período de provação, que é manifesto com prisão, que é manifesto com açoite, que é manifesto com cadeias nos pés e nas mãos, de ser jogado num cárcere, ser esquecido, colocado de lado, humilhado, vai passar. Eu quero dizer para você, que se você estiver orando e buscando a Deus, esse momento que você está vivendo de humilhação na tua casa, no meio da sua família, no teu trabalho, aonde você se encontra, ele tem tempo para término. Nenhuma provação ela dura para sempre. Está perto de terminar, está perto de se iniciar um novo dia para você. À meia-noite o relógio vai dar a badalada da transformação, da mudança do tempo, do raiar de um novo dia, da providência sobrenatural, daquele que vive e reina para todo sempre. Bendito é o nome santo do Senhor. A palavra não mente. Eles estavam orando e cantando, e Deus enviou, irmãos, a providência do céu. O Senhor manifestou um terremoto, transformação que vem do céu para o mundo físico. A oração molda o céu, toca no coração de Deus, e Deus envia o quê? O poder para abalar as correntes, o poder para abalar a prisão, para transformar a região física, o mundo espiritual sendo transformado, o mundo físico também é afetado. A Bíblia diz que veio o terremoto e abalou a cadeia. A Bíblia diz: abriram-se todas as portas, caíram-se todas as correntes. Há uma palavra de transformação que Deus também estabelece aqui na SEAP hoje. Se você orar,
vai vir terremoto do céu, mas agora é de ordem espiritual e de transformação física de uma forma diferente. Presta atenção nisso. Se você orar e adorar, se você estiver unido com os bispos aqui, em jejum e propósito, sabe o que vai acontecer? Prisões no 15 de novembro. Prisões vão ser abertas. E a Bíblia não está dizendo qualquer uma prisão. Não está falando 2 prisões. Não está falando 3 e não está falando meia dúzia. Não está falando nem de 100 prisões. A Bíblia Sagrada está dizendo todas as portas. Está escrito que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iriam sendo salvos. Eu quero dizer que Deus quer enviar um terremoto nessa região, sabe para quê? Para poder abrir as portas de casa, para serem feitas células, portas de casas, para poderem receber visitas, portas de casas, para as pessoas que estão acorrentadas por Satanás serem libertas. A Bíblia diz que correntes foram caindo todas. Essa é uma palavra profética. Todas as correntes foram quebradas, foram abertas todas as portas, foram, irmão, abertas todas as correntes. Oh, aleluia! Eu não sei se os irmãos conhecem ambiente prisional. Durante um período de tempo da minha vida eu convivi e trabalhei no ambiente prisional. Irmãos, treva, poder demoníaco, manifestação terrível de trevas são esses lugares onde há um ambiente prisional. Mas, irmãos, aleluia, quando a palavra de Deus chega, quando o poder espiritual entra, quando o terremoto divino chega para trazer liberdade, para abrir as portas, para destruir e arrancar as correntes, sabe o que acontece? Os demônios batem em retirada. Irmão, qual preso que vendo a porta aberta, sem correntes, não vai sair correndo para fora? Mas a Bíblia diz que nenhum preso saiu correndo daquela prisão, mesmo as portas abertas, mesmo não estando em correntes. Sabe por que o carcereiro tentou se matar? Porque, irmãos, a vida dele estava atrelaçada à vida daqueles presos. Se escapasse um preso, ele pagava com a própria vida. Ele ia tentar e ele queria se matar, sabe por quê? Porque se ele, irmão, caísse nas mãos das autoridades, por causa da fuga de algum preso, além dele morrer, ele seria torturado. Então ele preferia se matar do que enfrentar as autoridades, ser torturado e depois se matar, ser morto pelas autoridades. Ele tentou se matar. Quando ele pega a espada para fazer o suicídio, a Bíblia Sagrada diz que Paulo grita: o mundo espiritual aqui está transformado. Não está com essas palavras, mas eu quero fazer aqui um adendo a esse trecho bíblico, olhando para o mundo espiritual. Ele chega e fala assim: olha, esse lugar não é mais lugar de trevas. As pessoas que outrora eram presos físicos e espirituais, embora estejam livres de correntes e com portas abertas, espiritualmente está todo mundo livre, porque estão em Cristo. A vida deles está todas transformadas. Nós estamos todos aqui, ninguém vai embora. Nós somos tudo crente agora. Oh, aleluia. E aí o carcereiro, irmão, fica espantado, porque está vendo algo que não é comum. Aonde o evangelho chega, irmão, aquilo que não é comum chega também. Ele está ali olhando, irmão, presos, convertidos, ninguém vai embora, todo mundo fica lá, ele fica de boca aberta, queixo caído, e ele fica todo trêmulo, pede luz, chega onde está o apóstolo Paulo, porque ele também havia ouvido os cânticos, e também havia ouvido o quê? A ministração da palavra. Só que ele ainda estava com o coração um pouco endurecido ainda, e o terremoto abalou o coração dele também, e aqueles acontecimentos abalaram o coração daquele homem, e ele cai de joelhos, segundo as Escrituras, e ele fala: eu quero saber como faço para eu ser salvo? Ou, em outras palavras, eu quero Jesus, pelo amor de Deus, me dá esse Jesus, eu preciso desse Jesus, de joelho no chão, me dá Jesus. Sabe aquele louvor? Aleluia, Deus, 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 eu quero Deus, 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 eu quero Deus. É mais ou menos isso que acontece aqui. Ele começa: eu quero Deus. Nabadari chorei me comanai. E ele recebe Jesus. Aleluia.
E ele, não é só ele que recebe Jesus. Ele fala, minha família precisa de Jesus também. A minha família quer Jesus. As correntes dos presos caíram, as portas foram abertas, mas na minha casa vai ser aberta as portas da salvação também. Quem crê nisso? Ora bastai. Quem crê? Na sua casa vai ser aberta essas portas também. Na sua casa também vai entrar essa salvação. Na sua casa vai haver essa transformação. Aquele que ainda não é crente na sua casa vai se voltar para Jesus? Vai! Porque a Bíblia está dizendo que Paulo entra ali. Quando entra na casa, Paulo e Silas, da casa daquele homem chega o quê? Uma extensão do céu. Aquele lugar que do céu não tinha nada passa a ser um lugar acessível às miríades celestes. Os anjos estão naquele lugar. A graça de Deus está naquele lugar. O seu Espírito Santo está dentro da casa do carcereiro, e a Bíblia Sagrada diz que ele se alegra, a família se alegra. Ele fala, eu vou me batizar agora mesmo. E aí não é só batizado ele, a mulher é batizada, os filhos são batizados, os amigos são batizados, todo mundo que está na casa dele, irmão, aquele dia se salvou. Aleluia. E tudo isso vai acontecendo porque existe um homem que crê na oração, existe um homem que faz jejum, existe um homem que acredita na palavra, existe uma pessoa que anda na palavra, existe alguém, irmão, que entende o propósito de Deus, que não murmura das coisas que acontecem. Está compreendendo, crente? Não murmura das coisas que estão acontecendo. Se for demônio você vai expulsar, mas se é Deus, entenda o agir de Deus. Crente, abre teus olhos e o teu coração para aquilo que o Espírito Santo está falando para ti. Se é Ele, glorifica, exalta, compreende o mover de Deus. Deus vai transformar essa situação de humilhação que você tem passado, essa situação de dificuldade que você tem se encontrado. Deus vai transformar tudo isso que está acontecendo na sua vida para algo que vai glorificar o nome dEle. O Senhor vai usar essa situação, sabe para quê? Para salvar pessoas, para glorificar o nome dEle, para transformar regiões espirituais e físicas. Aonde você estiver, a bênção do Senhor está chegando, está indo. Aonde você se colocar, o Senhor estará derramando da glória dEle, para poder glorificar o nome santo do Senhor. Deus até permite a dificuldade, mas a dificuldade não poderá te vencer, se você continuar na presença do Senhor, se você não desistir de orar, de buscar, de se derramar, de fazer a vontade do Senhor. Você vai ver a glória de Deus na tua vida e na vida dos teus. Oh, aleluia! Deus te chamou para orar. Deus tem uma obra contigo quando você está de joelhos dobrados. Deus te chamou para você ser perseverante. Pastor, está difícil orar, ainda mais hoje, esses dias que está frio. Persevera. Desiste não, o Espírito está te convocando. Talvez você estava meio sem direção, você estava meio, o que eu devo fazer? Essa palavra de hoje está vindo para mudar a tua mentalidade, para fazer você entender coisas que você não estava entendendo. Irmãos, as palavras do Eterno, a palavra do Senhor é poderosa. As armas das nossas milícias, que é a palavra, ela destrói fortalezas, sofismas e ideias falsas. O Senhor está falando, tudo que o diabo tinha falado para te desanimar, você tem que compreender que é mentira. A verdade da palavra está guiando você para uma visão diferente. Qual visão? Perseverar na oração, perseverar no jejum, perseverar nos propósitos da igreja, porque Deus quer glorificar o nome dEle na tua vida. E o terremoto que vai trazer mudança, a noite, a meia-noite, que vai trazer um novo dia, está perto de acontecer.